Em 1 Samuel 9, versículo 20, o profeta Samuel ele vai dizer para Saul o seguinte: quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado, tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul ao profeta Samuel e disse: porventura não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Olha só, queridos. Destacamos aqui justamente a humildade, de Saul, antes de até mesmo se tornar rei, a humildade de Saul. Ele poderia ali se ensoberbecer e começar a se achar importante, por estar sendo escolhido como rei sobre a nação de Israel, para reinar sobre aquela nação. Mas ele não se acha merecedor daquela bondade de Deus. O povo de Israel era governado por Deus. Mas aí no capítulo 8, 1 Samuel capítulo 8, você vai ver o povo clamando por um rei. Deus não se agradou daquele pedido que o povo fez. Nem sempre Deus se agrada dos nossos pedidos, e Deus não se agradou daquele pedido, mas mesmo assim concedeu. O povo queria um rei, aí Deus fala para o profeta Samuel: então lhes dê um rei. E é dado um rei. E Deus escolhe o rei para reinar sobre aquele povo. Deus escolhe então Saul. E antes desse encontro de Saul com o profeta Samuel aí, que se dá no capítulo 9, quando o pai de Saul perde algumas jumentas e ele sai à procura com o seu trabalhador, o trabalhador diz: vamos ao profeta, ao homem de Deus, ele vai saber nos dizer aonde está essas jumentas de teu pai. E quando ele se encontra com o profeta Samuel, Deus já havia dito para o profeta Samuel para ungir a Saul como rei sobre a nação de Israel. E então Samuel vai dizer essas palavras aí para Saul, E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti, para toda a tua casa, toda a casa de teu pai? Isso no versículo 20, 1 Samuel 9, versículo 20. E Saul vai justamente responder ao profeta Samuel dizendo: porventura não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, então me falas com tais palavras? E a gente destaca aqui essa humildade. Como eu disse, ele poderia estar ali se ensoberbecendo com aquelas palavras e começar a se achar importante. Olha, Deus olhou para mim, eu tenho méritos, eu tenho qualidades para reinar este povo. Eu realmente, eu sou o escolhido, eu sou o cara. Mas ele não se achava nem merecedor daquela bondade de Deus. E isso justamente se chama humildade, queridos. O que eu e você, nós precisamos ter sempre, todos os dias em nossas vidas. Aquele que não é humilde, ele sempre vai se achar merecedor de tudo, porque ele acha que por tudo que ele faz, ele merece tudo que ele recebe, inclusive da parte de Deus. Ele está recebendo as bênçãos de Deus porque ele está fazendo por onde merecer. Ele se acha merecedor de tudo porque ele acha que ele está fazendo por merecer. E em Lucas 17, versículo 10, olha o que Jesus vai dizer. Lucas 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Olha só o que Jesus está dizendo. Você já fez tudo o que te foi mandado? Você está fazendo tudo o que a palavra de Deus está te mandando fazer? Ótimo, maravilha. Mas Jesus ainda manda dizer assim: quando você tiver feito tudo o que vos foi mandado, você deve dizer que você é um servo inútil, porque você está fazendo apenas o que deveria fazer. Você não está fazendo nada a mais. E olha que tem pessoas que não conseguem nem... Às vezes nós não conseguimos, Vou me incluir nisso aí também. Às vezes nós não conseguimos nem fazer nem tudo aquilo que a palavra de Deus está nos mandando fazer. Mas ainda que alguém consiga fazer tudo que a palavra de Deus, que Jesus está mandando fazer, Jesus diz a vocês ainda assim devem se considerar servos inúteis,
porque vocês estão fazendo apenas aquilo que deveriam fazer. O que é que Jesus está querendo dizer com isto aqui? Ele justamente está querendo nos ensinar o princípio da humildade, né? A reconhecermos que não somos merecedores de nada. Por mais que venhamos a fazer, devemos nos considerar sempre inúteis, porque nós estamos fazendo somente aquilo que nós deveríamos fazer. E nós dependemos, na verdade, sempre das misericórdias de Deus, meu irmão. Eu e você, nós dependemos sempre das misericórdias de Deus. Inclusive lá em Lamentações 3, 22 e 23, Lamentações 3, 22, versículo 23, vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Esse é o motivo que nós não somos consumidos, por causa das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Mas infelizmente nós sabemos que aquele que não é humilde, ele vai se tornar o quê? Soberbo. Não é isso mesmo? E o soberbo acha que ele não é consumido, ou seja, ele não é destruído, ele não tem a sua vida destruída por causa da sua própria sabedoria, de saber como conduzir as coisas, de saber como fazer tudo, e não por causa das misericórdias do Senhor. A palavra de Deus nos revela aí em Lamentações 3:22 que não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Hoje as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha e sobre a sua vida, por isso que nós amanhecemos vivos, porque ela se renova a cada manhã, ela não tem fim, e é por isso que nós não somos consumidos, por isso que nós não somos destruídos. Então, seja humilde e reconheça isso. Não deixe a soberba tomar conta de seu coração. Achar que você não está sendo destruído, não está sendo consumido, que está se dando bem na vida por causa da sua própria sabedoria de saber como conduzir as coisas. Quando a gente pensa assim que as coisas estão dando certo porque nós estamos sabendo conduzir todas elas, é porque a soberba já está entrando no nosso coração. Mas quando nós reconhecemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã, nós estamos sendo humildes diante do Senhor, reconhecendo a nossa total dependência diante dele. Por mais que ele tenha nos capacitado em alguma área da vida ou em várias áreas, nós devemos reconhecer que nós só não somos destruídos, não somos consumidos, né, pelas intempéries da vida aí, porque as suas misericórdias não têm fim e porque elas se renovam sempre. Então Saul foi ali um homem honrado por Deus, né, diante de sua humildade e também de outras qualidades que ele também tinha. E você quer ser uma pessoa honrada por Deus? Se você quer ser uma pessoa honrada por Deus, querido, você seja humilde, reconheça que tudo que você tem, tudo que você é, vem de Deus e não de seus próprios méritos, não de seus próprios esforços, não por suas habilidades. Mas se você quer ser honrado por Deus, seja humilde e reconheça que tudo vem de Deus e não de você mesmo. O próprio Jesus vai dizer lá em Lucas 18, versículo 14, que todo aquele que se exalta, ele será humilhado, mas todo aquele que se humilha, este será exaltado. E é o próprio Jesus que está dizendo isso. Jesus está, na verdade, se referindo à oração do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18, versículo 14. E ele começa dizendo essa parábola lá do fariseu e do publicano, já dizendo assim, ó, em Lucas 18, começa no versículo 19. Lucas 18, 19, vai dizer assim Jesus: propôs também esta parábola, né, o próprio Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano, estando em pé, de longe não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus,
mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus, no versículo 14, queridos, vai dizer assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem é este? O publicano. Este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Aquele é o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Os dois subiram, né? Você vai ver aí no versículo 10, Lucas 18, 10, dizendo que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu desce do templo perdido, vai para a perdição, vai para o inferno. Porque ele fazia tudo o que tinha que fazer, tudo certinho. Fazia até muito mais do que nós cristãos hoje fazemos. Fazia muito mais do que muitos crentes fazem. Jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Ele era uma pessoa que não era como os demais homens, né? Roubadores, injustos, adúlteros. E ele ainda diz: e nem sou como este publicano. O problema aqui é que ele não era humilde. Ele não reconhecia que tudo que ele era bondade de Deus na vida dele. Ele estava se julgando pelos seus próprios méritos, pela sua própria capacidade de fazer, pelos seus próprios esforços. Por mais que Deus tenha te capacitado, meu irmão, você tem que reconhecer que tudo vem de Deus. No momento em que você deixa de reconhecer isso, a sua vida entra em um declínio. Jesus vai dizer no versículo 14 que o fariseu ele desce perdido, ele não foi justificado, ele não foi salvo. Mas vai dizer que o publicano, um pecador, que não fazia nada daquilo fazia tudo o contrário que o fariseu fazia. Ele era um pecador justamente porque cometia muitos pecados, mas ele ali estava arrependido, ele estava clamando pela misericórdia de Deus, e ele não ousava nem levantar os olhos aos céus, de tão pecador que ele era, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, seja misericordioso comigo, com a minha vida, porque eu sou um pecador. E este fariseu reconhecendo o seu erro, o publicano reconhecendo seu erro e sendo humilde diante do Senhor, Jesus vai dizer que todo aquele que se humilha será exaltado, mas todo aquele que se exalta, como foi o caso do fariseu, este será humilhado. E o fariseu sai da presença do Senhor de fato humilhado, perdido, para a perdição. Provérbios 15, versículo 33, vai dizer que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Se nós queremos receber honras da parte de Deus, e esta honra é as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, incluindo principalmente a salvação, queridos. Se nós queremos ser honrados por Deus, nós devemos nos humilharmos diante dele, reconhecendo a sua total soberania sobre as nossas vidas, e que tudo que nós temos e somos provém dele. Provérbios 15, 33 vai dizer que a humildade precede a honra. Antes de ser honrado, você precisa ser humilde. Tanto na esfera espiritual, diante de Deus, diante do Senhor, como em qualquer outro lugar. Não chegue em nenhum ambiente, nenhum lugar, não sendo humilde. Não chegue com soberba. Se você quer ser honrado, aonde quer que você vá, seja no mundo material ou espiritual, faça com que a humildade venha a preceder a esta honra. Saul era uma pessoa humilde ali. E nós vimos também que no início ali do seu reinado, Saul temia a Deus. Era uma pessoa humilde, né? Tanto que você vai ver ele dizer aí para o profeta Samuel: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Ele se achou indigno, porque ele era benjamita, e a tribo de Benjamim era a menor tribo de Israel. Israel tinha 12 tribos. Benjamim era a menor. Como pode Deus ter olhado para a menor tribo? Tinha a tribo de Judá, a tribo de Efraim, que eram as maiores tribos. Tinha muitos guerreiros, muitos homens valentes, e eram as maiores.
No entender dele, era para aquela que Deus deveria olhar. E ele continua dizendo, e ainda dentro da tribo de Benjamim, que é a menor tribo que tem, a minha família é a menor família entre todas na tribo de Benjamim. Como pode Deus olhar para o menor homem de toda a nação? Era Saul. Mas Deus olhou as qualidades que havia em Saul, na sua humildade e no seu temor a ele. No temor que Saul tinha a Deus. Saul era uma pessoa humilde, um homem humilde, temia a Deus. E entre outras qualidades fez com que Deus o escolhesse para ser rei ali na nação de Israel. É uma pena e é lamentável, queridos, que se você for ler aqui a história de Saul, você vai ver que depois de alguns anos já reinando sobre Israel, Saul vai se desviar dos caminhos do Senhor. Ele não vai perseverar. E é lamentável isso, porque no início Saul realmente tinha o Espírito de Deus, Saul tinha o Espírito Santo. E aqui a gente faz uma observação que mesmo ele tendo o Espírito de Deus, ele tendo o Espírito Santo, ele se desvia dos caminhos do Senhor. E isso aqui já é uma lição muito grande para nós. Isso quer dizer que isso pode acontecer com cada um de nós se nós não vigiarmos. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você também, se não estivermos vigiando e perseverando na palavra do Senhor. Por mais que eu e que você tenha o Espírito Santo, tenha o Espírito de Deus, nós podemos nos desviarmos se não perseverarmos, se não vigiarmos, se não orarmos constantemente, se não mantivermos essa comunhão com o Senhor. Saul tinha o Espírito de Deus. Você vai ver ali no início do seu reinado como o Espírito de Deus agia de forma poderosa na vida de Saul. Mas por ele não vigiar e nem perseverar, ele vai sair dos caminhos do Senhor. E é o que Jesus justamente vai dizer em Mateus 26:41, que devemos vigiar e orar para que não entremos em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É o que Jesus está dizendo aí em Mateus 26:41. Em Mateus 24:12 e versículo 13, Jesus vai dizer assim também. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Em Mateus 24, Jesus, a partir do versículo 1, vai relatar vários acontecimentos que vão preceder o fim dos tempos. E lá para o versículo 12 ele vai dar essa palavra, que a maldade vai se multiplicar, a iniquidade vai se multiplicar de tal forma que o amor em muitos irá se esfriar. O amor a Deus, aos princípios da palavra de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Esta é a promessa. Promessa que Jesus deixa para cada um de nós. Infelizmente o rei Saul ele não perseverou até o fim na caminhada com Deus. Mas no início, como eu disse, ele era um verdadeiro homem de Deus, meu irmão. Ele tinha o Espírito Santo, ele tinha o Espírito de Deus consigo. E o Espírito Santo usava Saul de forma poderosa. Deu muitas vitórias a Saul e fez coisas grandiosas na vida de Saul. É pena que lá para frente ele vai se desviar dos caminhos do Senhor. No versículo 10, queridos, Saul então, ele vai ser ungido rei sobre Israel. Finalmente ele é ungido. Olha o que diz aí em 1 Samuel 10. Eu vou adiantar aqui, a partir do versículo 5 vai dizer assim. Algumas instruções que o profeta Samuel está dando para Saul. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. O profeta Samuel dá essas instruções a Saul. No versículo 9, vai dizer assim, 1 Samuel 10, versículo 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos estes sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando ele
eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio dos profetas. Olha só, 2 detalhes importantíssimos aqui, que eu gostaria de destacar. No versículo 9, vai dizer que quando ele se despede, ele se vira para se despedir do profeta Samuel, Deus lhe muda o coração. No versículo 10 vai dizer que o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele começa a profetizar no meio dos profetas. Queridos, baseando nesse texto aqui, nós vamos entender então que Deus realmente ele muda o coração daquele que realmente se converte a Ele, daquele que se permite ser mudado. Deus quer mudar o meu, quer mudar o seu coração. Deus tem até mudado o coração de muitos. Saul no início ele temia a Deus e Deus pôde fazer ali maravilhas através da vida de Saul. O Espírito de Deus ele se apossava de Saul e Deus conduzia as coisas segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Saul, porque Saul permitia que Deus assim agisse na sua vida. Será que nós estamos permitindo Deus mudar também o nosso coração como mudou o de Saul? Ele se transformou em um outro homem, como disse Samuel aí. Samuel disse aí no versículo 6, o Espírito do Senhor se apossará de ti quando encontrares os profetas que vêm descendo do alto, e tu serás mudado em um outro homem. E Deus já muda o coração de Saul naquele mesmo momento, quando ele se vira para se despedir do profeta Samuel. No versículo 9 vai dizer que Deus lhe mudou o coração. E quando ele chega lá e se encontra com os profetas que vêm descendo, profetizando, vai dizer que o Espírito Santo, o Espírito de Deus se apossa de Saul. No versículo 10 vai dizer que o Espírito de Deus se apossa de Saul e ele começa a profetizar também no meio deles. Mas tudo isso houve permissão de Saul para que Deus entrasse na sua vida e realmente mudasse todo o seu caminhar, todo o seu trajeto. Deus quer mudar a sua vida também. Mas Ele não invade. Ele quer que você se abra, Ele quer que você permita que Ele entre e faça toda a mudança necessária, querido. E aí eu te pergunto novamente, será que nós estamos permitindo que Deus venha mudar o nosso coração? Jesus vai dizer lá em Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta batendo. Jesus está o tempo todo aí à porta de seu coração, batendo, querendo entrar. Mas Ele não invade, Ele não arrebenta a porta. Ele quer que você abra. Se Jesus invadisse, arrebentasse a porta para entrar em nossa casa, para entrar em nossa vida, entrar em nosso coração, você pode ter certeza que ninguém ia para a perdição, ninguém ia para o inferno, ninguém ia sofrer dano nenhum. Mas infelizmente, ou felizmente, Jesus, Ele quer uma atitude minha, Ele quer uma atitude sua de recebê-lo na nossa casa, de recebê-lo na nossa vida, de recebê-lo no nosso coração, para que Ele nos mude, nos transforme, assim como Ele mudou, como o Espírito Santo mudou o coração de Saul naquele dia, transformando Saul em um outro homem. Ele também quer que nós abramos a porta de nosso coração. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Agora, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olhe bem, você tem que abrir. Não é Jesus que vai abrir. Compete a você abrir a porta para que Jesus entre. Se você não abrir, Ele não vai entrar. Ele está dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu sei que ouvindo você está. Nesse exato momento, por exemplo, você está ouvindo a voz de Jesus, a voz da palavra de Deus. Só falta você abrir. Então, se você abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo, Jesus está dizendo. Então precisamos realmente permitir que Jesus entre nas nossas vidas. Queridos, presenciamos muitas vezes, sabe o quê? Nós presenciamos muitas vezes tantos cristãos fazendo tantas coisas erradas. Será que Deus não mudou o coração dessas pessoas? Será que essas pessoas não permitiram que os seus corações fossem mudados por Deus?
Porque não adianta dizer que tem Deus, dizer que tem Jesus, se você não permitiu que Jesus de fato entrasse e fizesse a mudança necessária. Então você vai ver que muitas pessoas, mesmo estando na igreja, por isso que vem os escândalos, não permitiram ainda que seus corações fossem mudados, fossem transformados. Mas estão lá, muitas vezes até escandalizando a palavra. Saul estava recebendo ali a incumbência de governar uma nação, e ele não se recusou em momento algum. Quantas vezes temos nos recusado de fazer algo em prol da obra de Deus? Quantas vezes nos recusamos em sermos usados por Deus, né, para fazer a sua obra? E muitas vezes não nos recusamos em fazer a obra de Deus, mas queremos fazer de qualquer jeito, sem compromisso, sem comprometimento. Será que Deus vai estar se agradando da nossa atitude, se agirmos assim? Às vezes não, eu faço a obra, mas eu não quero compromisso. Eu quero fazer a obra quando precisar de mim aí, pode falar comigo que eu faço. Deus quer comprometimento com Ele. Deus quer compromisso com a palavra dEle. Deus quer compromisso com a sua obra. E Ele faz promessa, ainda que as pessoas não reconheçam tudo que você esteja fazendo na obra do Senhor, saiba que em mim nada ficará em vão. Porque tem pessoas que até se propõem fazer a obra de Deus, seja na igreja ou fora da igreja, mas querem reconhecimento do homem. Se as pessoas não elogiarem, se as pessoas não derem um tapinha nas costas, se as pessoas não exaltarem ali para o seu ego, né, ser elevado, essas pessoas desanimam e desistem de estar servindo na obra do Senhor. Mas aí tem uma palavra aqui que conforta a cada um de nós. 1 Coríntios 15, 58 vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não será em vão. Não será em vão, porque Deus está vendo tudo, meu irmão. Deus está nos observando. Deus está nos recompensando desde já. Deus não vai só nos recompensar na vida eterna, não. Na vida vindoura, nos dando a salvação eterna, não. Deus já começa a nos abençoar aqui ainda nesta vida. Desde que sejamos firmes, constantes e sempre abundantes na sua obra. E aí você pode ficar sabendo que todo o seu trabalho no Senhor não ficará em vão. Agora, se você faz para receber elogios, para ser visto pelos homens, aí todo o trabalho que você está fazendo vai ficar em vão. Sabe o que significa ficar em vão? Você não vai receber as bênçãos da parte de Deus, porque você faz para se aparecer. Você faz para ser aplaudido. Você faz para ser exaltado na esfera humana. Aí Jesus dizia: esses daí já têm a sua própria recompensa. Mas o que você fizer, como está lá em Mateus capítulo 6, faça em secreto, que em secreto teu Pai te recompensará. É o que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6. E não faça de qualquer jeito, meu irmão. Vai fazer a obra, dê 100%. Dê o 100%. Se puder, dê mais. Dê 110, 120, 150. Dê o máximo que você puder. Porque há uma palavra também lá em Jeremias 48:10 que diz que maldito é todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Quantos de nós muitas vezes fazemos a obra do Senhor relaxadamente? Aquele que vai pregar às vezes não se prepara, chega lá, prega de qualquer jeito, prega qualquer coisa. Não é dessa forma que Deus quer. Deus quer que você faça com excelência, principalmente a obra dele. Nós fazemos tantas coisas no mundo, né, para o homem, para as pessoas, com tanta excelência, querendo elogios, aplausos, né, holofotes. E para Deus, por que nós temos que fazer de qualquer jeito? Às vezes nós vemos pessoas dizer assim: ó, meu irmão, eu vou cantar aqui para o Senhor um louvor, eu vou cantar, não me preparei não, mas é para o Senhor mesmo, né? É para o Senhor. Quer dizer, já que é para o Senhor, é que não deveria fazer de qualquer jeito, deveria estar preparada. Se para o homem, se a pessoa fosse cantar em um teatro, em um show, em um evento, ela não ia se preparar? Não ia gastar tempo e mais tempo ali ensaiando, se preparando para dar o melhor de si, para que as pessoas gostassem? Por que para Deus tem que ser de qualquer jeito? Quando é para Deus, muitos de nós não nos preparamos, mas mesmo assim nós vamos lá e fazemos de qualquer jeito. Não me preparei. Mas isso a gente fala como se estivesse fazendo um grande esforço, né?
não me preparei não, mas como é para o Senhor, eu vou fazer. Não, não deveria ser assim. Já que é para o Senhor, você deveria se esforçar muito mais do que quando fosse para os homens, já que é para o Senhor. E Jeremias 48:10 diz que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, sem compromisso, de qualquer jeito. A pessoa não quer assumir nada na obra do Senhor, mas quando precisar dele pode contar comigo, mas eu não quero compromisso. Estou cansado, estou exausto. Interessante que muitos de nós não nos cansamos, não nos cansemos, né, para as coisas do mundo. Mas como nos cansamos tão fácil para fazer as coisas de Deus? Como nos sentimos cansados quando é para fazer as coisas em prol do reino de Deus? Que você tenha disposição em fazer tudo o que for concernente à obra de Deus com excelência, não de maneira relaxada, e sabendo que toda obra que for feita no Senhor não ficará em vão, como está em 1 Coríntios 15:58. Então, finalmente, aí Saul é escolhido rei sobre Israel. E sabe o que acontece? Outro destaque aqui que eu vou dar na vida de Saul, e que nós vamos tirar a lição aqui, é que quando o profeta Samuel reúne o povo para proclamar ali Saul rei, né? Ele vai se esconder. Olha só o texto aqui, em 1 Samuel 10:21. Em 1 Samuel, capítulo 10, ali Deus vai fazer um sorteio por família, por tribo, né? Para escolher quem seria rei. Na verdade, Deus já tinha escolhido Saul como rei. Mas para tornar a coisa pública, Deus vai fazer em forma de sorteio aqui. E vai dizer em 1 Samuel 10, a partir do versículo 21, vai dizendo assim: tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Então respondeu o Senhor: ele está aí escondido entre a bagagem. Então correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Olha só o que acontece aqui. Deus indica que o rei seria Saul, né? Mas quando o povo procura, está dizendo aí no versículo 21, 1 Samuel 10:21, diz que quando o povo procura, Saul não estava encontrando, né? Cadê Saul? Cadê Saul? Aí chegaram à conclusão que ele não estava ali. Aí o povo torna a perguntar para o Senhor se aquele homem viera com eles ali no meio deles. E aí Deus responde dizendo: ele está aí escondido entre a bagagem. E aí então correram, foram lá na bagagem, procuraram e acharam Saul. Interessante, Saul estava escondido, meu irmão. E Saul já sabia que iria ser o rei de Israel. Mas quando o povo procurou, depois do anúncio de Samuel ali em Mispa, ele estava entre a bagagem. O que Saul estava fazendo entre a bagagem? O que você acha? Alguns podem dizer assim: ele estava lá cansado, dormindo, né? Por isso que ele estava entre a bagagem. Mas será que ele estava dormindo mesmo ou estava escondido? É muito improvável que ele estivesse dormindo, querido. Em meio a tanto barulho, em meio a tanta zoada de tanta gente, um momento tão especial da vida dele, ele não estava dormindo. Ele estava realmente fazendo o que o Senhor disse lá no versículo 22. Quando o povo volta para o Senhor: Senhor, nós procuramos e não encontramos Saul. Aonde é que ele está? Ele veio no meio de nós? Aí Deus responde aí no versículo 22, 1 Samuel 10:22. Ele está aí escondido entre a bagagem. O Senhor diz claramente: escondido. Ele está escondido. Se ele estivesse dormindo, Deus ia dizer: ele está dormindo entre a bagagem. Mas Deus responde para o povo dizendo: ele está escondido entre a bagagem. Queridos, ele estava ali escondido. Talvez assustado ali com a responsabilidade, né, que ele ia assumir como rei da nação de Israel. Novo, jovem, né, simpático, bonito, alto. Diz que ele era o mais alto de toda a nação.
e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Está aí no versículo 23, 1 Samuel 10. E ele acho que estava ali assustado, né? Com medo. E se escondeu. Quantas vezes também nós nos escondemos diante do chamado de Deus para a nossa vida, para a sua obra? Deus não nos quer somente, querido, para nós desfrutarmos das suas bênçãos, mas Deus nos quer principalmente para trabalharmos em prol do seu reino, para que muitas almas, muitas, sejam salvas, sejam alcançadas. E quantas vezes nós estamos nos escondendo diante da presença de Deus, diante do chamado que Deus tem para mim e para a sua vida. Não se esconda, meu irmão. Não se esconda de fazer a obra do Senhor. Interessante ali que Saul se escondeu, talvez assustado ali, né? Assustado, ia ser rei sobre aquele povo. E a nação de Israel era muito grande, meu irmão. Muito grande. Ele ia ser rei, ele que ia comandar tudo. Mas quando o acham ali entre a bagagem, ele não se recusa. Em momento algum ele disse, não, eu não quero ser rei, eu não quero reinar esse povo, vai ser pesado, eu não tenho maturidade, eu não estou preparado. Em momento algum ele disse que não estava preparado. Quantos de nós, meu irmão, quantos de nós nos recusamos a fazer a obra do Senhor dizendo justamente esse argumento? Não estou preparado, não estou capacitado, não tenho condições, não tenho capacidade. Mas quando Deus chama, é Ele que nos capacita, meu filho. É Ele que nos capacita. Deus chamou Saul para ser rei e Deus capacitou. Você vai ver aí que o Espírito de Deus se apossava de Saul e fazia coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Então não se esconda de fazer a obra de Deus. Não se esconda do chamado de Deus. O que você tem feito em prol do reino de Deus? O que você tem feito para ganhar almas para o reino de Deus? Nós sabemos que muitas pessoas querem as bênçãos, né? Quem não quer? Eu quero. Eu acredito que você quer também. Quem não quer as bênçãos de Deus? Mas o chato nisso e o ruim nisso aí é que muitos só querem as bênçãos, não querem servir a Deus, não querem fazer a obra de Deus para que o reino de Deus aqui seja mais alargado, seja mais expandido. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem doar um pouquinho do seu tempo para trabalhar em prol do reino de Deus. E estão se escondendo como Saul se escondeu ali entre a bagagem. Mas eu destaco novamente que ele se escondeu. Mas quando o encontraram, ele não se recusou em obedecer ao chamado que Deus fez para a sua vida. Ele enfrentou, ele encarou, ele foi para cima, ele não recuou. Que você possa ir para cima também, meu irmão. Se Deus está colocando pessoas na sua vida para te enxergar, para fazer uma obra, vá para cima, não recue não se esconda. Se pessoas estão olhando para você, estão te chamando para assumir um posto, para assumir uma obra em prol do reino de Deus, é porque Deus que está dando visão àquela pessoa. Deus está usando aquela pessoa para que você seja chamado para a obra dele. Saul não se recusou. Ainda que ele tivesse se escondido ali, quando acharam, ele foi para cima. Ele assumiu a responsabilidade que Deus estava dando a ele. Que nós possamos tê-lo como exemplo. Atrás do que nós muitas vezes estamos nos escondendo. Saul se escondeu ali atrás da bagagem. Mas atrás de que muitas vezes nós, você, está se escondendo? Qual é a bagagem que está muitas vezes nos fazendo se esconder da presença de Deus? Para que nós não venhamos fazer a sua obra. Muitas vezes estamos nos escondendo atrás de tantas desculpas que não convencem nem ao homem, quanto mais a Deus. Desculpas que não convencem a ninguém. Nós fomos chamados, queridos, para dar fruto. Jesus vai deixar isso aí bem claro ali em João capítulo 15, que nós fomos chamados para dar fruto. Se você é um servo e uma serva de Deus que não dá fruto, não vai servir para nada.
não serve para nada, não tem utilidade no reino de Deus. Inclusive, vai cortar, vai ser lançado fora todo ramo que tiver na videira que não der fruto. A videira é Jesus, nós somos os ramos. É justamente o que Jesus vai dizer aí em João capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Olha só o que ele diz aí no último versículo, versículo 6, João 15, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E à semelhança do ramo, secará, e o apanharão, e o lançarão no fogo e o queimarão. Mas nós fomos chamados para dar fruto, meu irmão. Todo ramo que não der fruto, ele diz aí que será cortado. Mas todo ramo que estiver dando frutos, Deus vem e o limpa, Deus poda, faz a podagem, para que este ramo produza mais frutos ainda. Essa podagem é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós estamos produzindo frutos, nós somos os ramos, Jesus da videira. Quando nós, como ramos, estamos dando fruto, Deus tem todo um cuidado. Deus está sempre conosco, nos protegendo, nos livrando, para que nós possamos produzir mais frutos ainda. Queira ser podado por Deus, para que você produza ainda mais e mais frutos. Mas produza, não fique sem produzir não, não fique se escondendo não. Saul se escondeu, mas quando o acharam ali, ele assumiu o posto dele, ele partiu para cima. Se alguém lhe encontrar atrás de sabe lá o que você está se escondendo, não continue se escondendo. Parta para cima também, vá fazer a obra do Senhor. O Senhor vai colocar pessoas na sua vida para fazer esse chamado para a obra dele. Deus tem um chamado para a sua vida como teve na vida de Saul. Nenhum cristão foi chamado, queridos, por Deus para ficar de braços cruzados. Você pode ter certeza disso. Você, como dono de uma seara, você chama algum servo, algum trabalhador para ficar lá só olhando de braços cruzados, só querendo a bênção, só recebendo comida, água e sombra? Não. Você está ali também para fazer a obra, para ajudar. Nenhum cristão foi chamado para ficar de braços cruzados, não, meu irmão. Se você é um cristão, Deus espera algo de você, Deus espera mais de você. Deus espera que o nome dele seja glorificado através de você. De mim e de você. Deus espera que o nome dele seja glorificado. E para isso nós precisamos dar frutos. 1 Coríntios 10, 31, a palavra diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, tudo deve ser feito para a glória de Deus. A Bíblia está dizendo tudo. A Bíblia não está dizendo, qualquer coisa que você for fazer, faça para a glória de Deus. Ou, aliás, algumas coisas, faça para a glória de Deus. Algumas coisas. Não. A Bíblia não está dizendo algumas coisas. A Bíblia está dizendo tudo. Quer comais, quer bebais ou outra coisa qualquer, fazei tudo. Tudo é tudo. Tudo seja feito para a glória de Deus. Será que tudo que você faz na sua vida é para a glória de Deus? Será que o que você assiste na televisão é para a glória de Deus? Será que os sites, as redes, o que você faz na internet está sendo para a glória de Deus? Será que as conversações que você tem com as pessoas, com seus amiguinhos, suas amiguinhas, será que está sendo para a glória de Deus? O que você anda pensando, o que anda pairando aí na sua mente, no seu pensamento, está sendo para a glória de Deus? A sua maneira de se vestir está sendo para a glória de Deus? A sua maneira de se comportar no meio das pessoas está sendo para a glória de Deus? A palavra está dizendo em 1 Coríntios 10, 31, fazei tudo, tudo para a glória de Deus.
Amém? Como é que você faz as coisas muitas vezes para a sua própria glória e não se preocupa em fazer para a glória de Deus? Como é que nós muitas vezes vivemos assim, fazendo as coisas para a nossa própria glória, para que as pessoas nos exaltem? E depois nós queremos as bênçãos de Deus, mas se nós não estamos fazendo para a glória dele, como é que nós queremos as bênçãos vindas da parte de Deus? E não tem ser humano que consiga sobreviver em um mundo perdido como esse que nós vivemos, sem as bênçãos de Deus, meu irmão. Se você quer as bênçãos de Deus, proceda e faça tudo para a glória do nome dele. Deixemos de estar muitas vezes nos escondendo atrás de desculpas que, como eu disse, não convencem a ninguém, não convencem ao homem e muito menos a Deus. E que nós permitamos que através de nossas vidas, através de nossos atos, nossas atitudes, as pessoas possam ver a glória de Deus em nossas vidas. Eu vou deixar aqui e encerrar com Mateus capítulo 5, versículo 16. Ele vai dizer justamente assim, o próprio Jesus, ele vai dizer assim, ó: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Como é que a luz de Jesus que há em nós vai brilhar diante dos homens? Através da prática das boas obras. Não adianta dizer que tem uma fé se não pratica as boas obras. Inclusive Tiago vai dizer lá em Tiago 2,14 que a fé sem as obras, sem a prática das boas obras, é uma fé morta e não pode salvar a ninguém. Você tem fé? Eu creio que você tem. E graças a Deus que você tem. Mas mostre essa sua fé através da prática das boas obras. Na obra de Deus. Ajudando ao próximo. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Como a ti mesmo. E aí Jesus disse que assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As pessoas só vão glorificar a Deus que está nos céus se elas olharem para você e verem em você frutos, práticas de boas obras. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esconda, mas esteja sempre disposto a fazer a obra do Senhor. Querido Deus, nosso Senhor, nosso Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, este momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, refletindo, meditando e sendo abençoados mediante a Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando a cada ouvinte neste momento, Senhor, indo ao encontro de suas necessidades, de suas aflições, que o Senhor possa estar socorrendo a cada filho Teu, cada filha, que o Senhor possa estar curando aqueles que estão enfermos, que estão precisando da Tua intervenção, Senhor. Que o Senhor os ajude, Pai. Que o Senhor os cure. Que o Senhor os liberte de todas as amarras do inimigo. Que o Senhor nos dê um dia e uma semana abençoada na Tua presença. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça. Que o Senhor nos proteja e nos livre de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.